Boa tarde, fã da ufologia, e bem-vindos novamente ao canal Global OVNIs. Hoje temos um vídeo incrível. É uma entrevista que fez o investigador e periodista Jaime Maussan a um médico boliviano, médico resgatista, que trabalha junto com bombeiros e outras entidades também. Supostamente, este médico atendeu ou curou um ser alienígena. Mas vamos parar de falar e vamos ver. Fica até o final porque é muito interessante. Então, vamos lá. Meu nome é Paul Parada Cabreira. Sou médico de emergências, trabalho na Bolívia, formo parte de uma equipe de operações especiais que se dedica ao tema de salvatagens, resgates, incêndios florestais, resgate em altura e outras coisas. Em 2019 na Bolívia, tivemos os maiores incêndios registrados na história. Se queimaram mais de 6 milhões de hectares de bosques entre Bolívia, Paraguai, Brasil, tudo o que o Amazonas se queimou. Nessa oportunidade eu formava parte de essa equipe, que éramos médicos, eu apoiava o trabalho dos bombeiros voluntários, dos resgatistas e demais. E aqui é onde começa a história. Uma noite, para que a gente tenha um pouco do conceito. Os incêndios se combatiam à noite, já que durante o dia, o calor, o fogo eram excessivos, se combatiam todo à noite. Em cada quadrilha, em cada esquadrão de bombeiros, tinha que ir um médico ou paramédico sempre acompanhando a situação. Essa noite, numa casinha, o que eu falo é uma casa 4x3, que se improvisou, como um centro de saúde, para poder ir os bombeiros que estavam queimados, com feridas, com fadiga, o tema da asma também pela fumaça. E aí a gente que estava nos incêndios, sabia que nessa casinha, no meio do nada, a 50 quilômetros da cidade ou do povoado mais perto, se podia ter atenção médica. Essa noite, numa noite de setembro de 2019, eu me encontrava fora da casinha, fumando um cigarro, para baixar um pouco a tensão, o estresse e tudo o que implica. É aí que se aproxima um gringo, o que eu chamaria um gringo. Para mim não era nada normal ver um francês, um europeu, um gringo, nessa zona, no meio do nada nessa época. Como tinha os incêndios, era comum almoçar com franceses, americanos, alemães, espanhóis. Era muito comum ter contato com gente de outros países, que estavam colaborando nos incêndios. Esta pessoa se aproxima da casinha, e eu ainda falo, irmão, posso te ajudar em alguma coisa? E ele em perfeito espanhol me diz que sim. Eu convido para passar na casinha. Passamos dentro da casinha. Senta. E ele tinha como uma manta. Um cobertor se diz no meu país, que era supostamente do presidente de turno. Os políticos fazem campanha até nas desgraças e essa manta tinha a cara do presidente. O que me fez pensar que ele formava parte de alguma equipe de bombeiros, porque só os resgatistas e bombeiros tinham acesso a mantas, a equipos, botas e demais. Assim que pensei que fosse de alguma equipe francesa, da Europa, gringo. Passa na casinha, senta na cadeira, se quita a manta, e eu pergunto como te ajudo. Ele tinha uma roupa azul completo, um macacão completo, com pontos e linhas prateadas, que tinha relevo, se sentia o relevo. Para mim, não fiquei surpreso, porque pensei, bombeiros e resgatista de primeiro mundo, deve ser algum tipo de roupa espetacular, antifogo, foi o que pensei, não me surpreendeu para nada. Tira a manta, e tira o braço, faz este movimento, abaixa, e tinha uma ferida, que sangrava, e sangrava muito. Mas o que chamou a minha atenção, que a roupa estava impecável, não tinha marca de sangue, está limpo nem rasgada nem nada, estava limpa totalmente. E eu me surpreendo e pergunto como aconteceu isso. E aí ele me diz pela mente, me fala pela cabeça, me diz uma cria de puma. Nesse momento fiquei mal, subiu todo para a garganta. Fiquei mal porque a voz que escuto não é a minha. Olho para ele, e ele nota que estou muito surpreso. Bota a mão acima do meu ombro, e me diz tranquilo, tudo está bem, tranquilo, mas com a mente. Nesse momento eu realmente fico muito assustado. Minha filha tinha 1 mês de nascida, e pensei, desta situação tenho que sair vivo. Eu senti muito medo, senti pânico.
Pego os meus instrumentos, começo a limpar a ferida, começo a costurar, sento com ele, abaixo a cabeça e começo a trabalhar. Nos 40 minutos que estive com ele, jamais levantei a vista para lhe olhar. Nesses 40 minutos, minha cabeça era qualquer coisa. Comecei a pensar em Champions League, Real Madrid, futebol, novelas, qualquer coisa. Eu percebi que ele podia ler o que eu estava pensando. Eu percebi. Então eu pensei, vou botar a minha mente o mais em branco que possa, qualquer bobagem para que ele não sentisse que eu estava com medo, porque realmente tinha muito medo. Uma vez que termino de suturar, começo a limpar. Quando já acabo, ainda vou dentro da casinha, procuro uns remédios, pego umas gases, algodão, coisas para que ele se limpe, e falei, em 8 dias você volta para retirar os pontos. E falei assim para ele ver que estava bem, que não tinha medo, e nesse momento, ele sentado, me fala, me sinto débil, o que a continuação vais ver. Por favor, não fica assustado. E eu fiquei apavorado, se já estava em pânico, aí fiquei pior. Ajudei a levantar, porque realmente se sentia cansado, incômodo, débil. O acompanho até a porta, saímos pela porta. E quando saímos vejo acima de uma linha de árvores. Não gosto de falar porque eu era muito escéptico nisso. Mas tinha um objeto gigantesco, de cor prata, com janelas, mas parado, não se mexia, não tinha luzes e não fazia nenhum barulho. Era como se fosse desenhado aí acima, sem se mexer, sem luz e sem nada. Vejo isso e me impacta. Me ponho mal, mas me fazendo de macho ainda. Quando desço a mirada, embaixo da nave tinha 2 pequeninhos, o que comumente se conhece pela internet como greys, pequenos, mas não eram de cor cinza, e não eram tão grandes os olhos, eram pequenos. Não tinham a cabeça tão grande, como se vê sempre, com a mesma roupa que o cara, mas eram verdes pálidos. Nesse momento os pequenos vão caminhando na direção dele, e eu vou caminhando com ele, para ver que fique aí. Quando estou a 10 ou 20 metros deles, como que tive uma reação, e me pergunto o que estou fazendo aqui. Aí eu virei, e falei me regresso e bueno, e ele vira e me faz assim com a mão, e me diz obrigado Paul. Em nenhum momento falei meu nome nem nada, e eu senti como que os pequenos eram como robôs. Quando a gente caminha tem um movimento naturais dos braços, e os pequenos se aproximavam do cara, não como levitando, mas como robôs. Se aproximaram a ele, eu virei, não quis saber de nada, não sei se ele subiu, se levitou, se a nave desceu, não tenho a menor ideia. Eu voltei na casinha e tremia, procurei os cigarros e comecei a fumar. E nesse momento, desculpe a expressão, mas falei caralho, tenho sangue desse cara aqui. Se alguém fala que estou maluco, tenho sangue desse cara aqui, tenho as suas gases. Nesse momento vou, pego as gases. Intento não contaminar as gases, e separo 6 gases, separo e boto numa bolsinha. E como tinha aí uma Bíblia, as amasso e boto dentro da Bíblia e aí, não sei em que momento, não queria olhar a janela, eu estava em choque, estava num choque bastante forte. E pensando e agradecendo a Deus pela situação. Como falei, meu bebê tinha 1 mês de nascido. E a única coisa que eu queria era sair dessa situação. Eu não queria saber se ele vinha de Marte, da China, de onde seja, me dava igual, só queria sair. Vivo, ver crescer a minha filha, os aniversários, tudo isso que estou falando, é o que pensava no momento. Há muita gente que toda a vida espera um contato assim, e que perguntaria de onde vem, como se chama, como a sua nave flutua, para mim me dava igual na verdade. Só queria sobreviver a essa situação, e que esse momento termine, era o que mais queria. Efetivamente acabo aí, na manhã seguinte chega o meu irmão com o esquadrão, eu continuava em choque. E nos próximos dias conto para o meu irmão. E depois guardei esta experiência, por quase 3 anos, e sofri muitas feridas, queimaduras talvez de radiação pelo corpo todo, e com certeza não foi bonito. Depois de 3 anos que guardei silêncio, foi muito, decidi falar. O que aconteceu com o sangue? Efetivamente, falei para mim na minha mente, tenho sangue. Aqui tem uma pessoa especial. Não posso dizer que seja alien, extraterrestre, como quiser lhe chamar, porque eu não sei. Mas se uma pessoa tem a capacidade de me falar telepaticamente, essa pessoa é especial.
Então pensei, tenho o sangue, tenho as gases, vou mandar analisar em algum momento, porque não tinha os recursos. Quando falamos de sequenciar ADN, não é fácil nem barato. Guardei por muito tempo, até apareceu gente na minha vida, vários amigos, e alguns deles na Espanha. JJ Benítez acreditou em mim e veio para a Bolívia com a sua esposa e perguntou se podia levar uma amostra de sangue para estudar. E foi o que aconteceu. yo podía proporcionarle las muestras de gasa para que ellos con los recursos puedan analizarlo. Y fue lo que se hizo. Se analisaram as amostras em 5 laboratórios a nível mundial. Se analisou em Boston, em Santiago de Compostela, na Espanha, em Barcelona, na Espanha, no Biovida DNA do Brasil, e também em Research, na França. 5 dos laboratórios mais grandes do mundo. O que falo aqui me expondo, porque para mim é se expor. Falo de um modo científico. Tenho os estudos e todo o que respalda que a pessoa que eu atendi, pelo menos não é comum. E o que aconteceu com os resultados? Os resultados genéticos, marca XX o que seria de sexo feminino. E eu atendi um homem. Agora como explicar que marca sexo feminino? Não sei. Eu atendi a um homem. Agora, que você me pida que lhe explique por que marca feminino, não lo sei. Também marca que não é compatível com nenhum ADN de um ser humano, nem de aqui, nem da China, nem de nenhum lugar do planeta. O sangue desta pessoa não é compatível com nenhum sangue da humanidade. É um novo tipo de genoma e está certificado. Mas não foi o único que se encontrou. Se ha encontrado também que possui características diferentes, llamémosle assim. Tem outras características, que agora estamos tentando comprovar. As pessoas que têm investigado estas amostras de sangue têm chegado a resultados que têm te surpreendido. A mí sí, no solo a mí, ¿no? Se han asombrado ellos mismos, ¿no? Porque al tener los resultados, la gente que está en el mundo de la salud entenderá que cuando se analiza una muestra de sangre, en este caso una mancha seca de sangre en una gasa. Quando se faz análises de sangue seca, guardada por muito tempo, tem que se fazer muitas análises por se o sangue está contaminado. Se analisou todas as vezes que por biossegurança precisava. E inteligência artificial que podemos falar de que temos alguma coisa que não é humana. Ética y todo se tenía que hacer, se hizo, y es ahí, ¿no?, donde ya estamos con la probabilidad de poder decir de que efectivamente tenemos algo que no es completamente O que tem encontrado? Variações em todo o que é a parte de hemoglobina. Quantidades excessivas de ferro. O sangue não oxida. Suas células não oxidam, que é o principal e que estamos trabalhando. Se encontrou um micro-organismo, que é o que evita a oxidação das células. E isso evita a pessoa envelhecer e ficar doente. Esta pessoa não envelhece, mas mesmo assim foi ferida. Sim, e aqui também vem uma conjuntura, digo eu, porque eu sempre me he puesto a pensar. O que pensei é como uma pessoa que tem essa tecnologia, um disco levitando, 2 robôs, como que não teria tecnologia para se curar das feridas. Eu acredito agora que foi todo planejado, que ele queria que fosse assim, para deixar o sangue. Eu acho isso agora. Porque continuo sem entender por que uma pessoa com tanta tecnologia precisa a ajuda de um simples médico. Há micro-organismos nesse sangue? Sim, é o que se ha detectado. Como se chama, que é, não lo sei. E que fazem estes micro-organismos? Os micro-organismos fazem uma proteção acima da proteção normal das células. É como se a membrana celular estivesse
fuera de la protección que tiene, estuviera recontraprotegida. Eso es lo que tiene, lo que hace esto. Passaram 6 anos, e o sangue continua como se a amostra fosse de 1 minuto atrás. Está fresco o sangue? A qualidade do sangue se manteve por 6 anos, que é o resultado dos laboratórios. E pessoal, o que pensam deste vídeo? O que acharam? Eu realmente estou pensando que é uma história real e que os dados dos laboratórios são reais. Mas cada um tem a sua opinião. Também, se vocês quiserem, eu poderia fazer uma segunda parte disto aqui. Porque, além desta história, aconteceram mais coisas. Ele ficou muito doente. Ele continua em contato com estes seres enquanto estava doente. Como quem diz, foi abduzido várias vezes. E eles falaram muita coisa, deram bastante informação para ele. Mas, se vocês quiserem que eu faça a segunda parte, é só deixar nos comentários. Bom, gente, muito obrigado por chegar até o final do vídeo. Como sempre, deixem seu like, seu comentário, se inscrevem e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!